tenho para passar ainda para vocês, pessoal, algumas coisas de Python, tá? Que a gente na verdade ainda não viu, mas tá aqui, ó, que seria essa aula 07 a aula 10. Por quê? Porque isso daqui tem a ver com o quê? Com a parte de tipo de dados, né? No C, apesar de ele ser engessado, ele é fácil. Quando a gente declara vetor é vetor mesmo, matriz, é um tipo só e acabou. No Python não, no Python é um pouco diferente isso daí. Então é por isso que é importante a gente ver qual é essa diferença quando a gente trabalha com dados um pouco mais complexos, tá? Bom, vamos lá então aqui, ó. Nessa aula 07C, tupla. Python possui outros tipos de dados que podem receber dados como tuplas e dicionários. Então, um dos caras que a gente já tentou ver, dar uma olhada pelo menos, é a parte da lista, correto? A lista, para a gente declarar ela é bem simples. Por quê? Porque a gente coloca lá entre colchetes, pronto, já está resolvido. A tupla é como se fosse uma lista, tá? Porém, a tupla, a gente fala que ela é imutável. Ou seja, depois que a gente colocou conteúdo nela, teoricamente, a gente não consegue mais modificar. A lista, tá, ela é uma, entre aspas, tupla mutável. Apesar de a gente ter valores lá dentro, a gente consegue modificar. Outro cara muito interessante no Python é o tal do dicionário. No dicionário, a gente tem estrutura de dados do tipo chave-valor, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente ali. Então, tuplas são bem parecidas com listas, porém as mesmas são imutáveis. Ou seja, não é possível que se altere um dos seus valores depois de criado. A sintática de uma tupla é basicamente ser uma lista, porém, em vez de estar entre colchetes, ela vai estar entre parênteses, ou simplesmente separados por vírgula. Então, numa tupla, o que a gente tem aqui, ó? Print, tupla de inteiros. Uma tupla de inteiros, simplesmente eu posso pegar e fazer isso daqui, ó, 1,3,5, 10, 7, 1, tudo separados por vírgulas aqui. No Python, para imprimir, né, um vetor, entre aspas, que não é vetor na verdade, é uma lista, eu não preciso de for, só dá um print e eu tenho aqui, ó, a minha tupla ser impressa. Então vamos ver aqui, ó, vou abrir o idle, correto? Idle. Não era muito bem isso que eu queria, não. Vou fazer o seguinte, ó, abrir um arquivo texto aqui, dar um new file, fazer esse cara aqui, ó, eu vou salvar ele. Exemplo, dupla classe em sala.py. Bom, tem aqui, ó, print tupla de inteiros, tupla igual a 1, 3, 5, 10, lá. Print tupla de int. Tupla de inteiros aqui, ó, tá sendo declarado e já tá recebendo valores, correto? Se a gente der um run aqui, ó, um F5, tupla de inteiros. Tá, ó. Ele tá colocando pra gente aqui automaticamente o que? Entre parênteses, correto? Isso é o que vai representar pra gente o tipo de dado tupla, correto? Se eu colocar aqui, ó, qual que é o nome da minha variável? Tupla int. Tupla int. Na posição 0, acontece alguma coisa? Ele não acha, por quê? Porque desse jeito a gente não representa um objeto tupla aqui, ó. Tá? A gente vai ter que mexer com esse cara aqui, se não me engano. Tupla int, tupla int da posição 0. Ali, ó. A posição 0 dele, eu tenho o valor 1. Correto? Tem o mesmo comportamento de lista, só que eu não consigo mudar ela agora tão fácil assim como uma lista, tá? Só que uma tupla em
Python é mais poderosa que um vetor. A gente vai ver algumas coisas aqui. Bom, podemos e é recomendado que se coloque o que aqui, ó, nessa forma: int tupla igual a entre parênteses e os valores que eu quero separados por vírgula. Legal? Se a gente der um print type aqui, ó, o que vai acontecer? O type ele mostra qual é o tipo do meu dado, não é? Dentro do Python. Então, ó, vou salvar aqui e vou dar um run. Que tipo que ele é? Tupla mesmo. Ele não é do tipo vetor, tá, pessoal? No Python não existe isso. Vetor e matriz. Vetor e matriz a gente representa o quê? Por lista, tá? Mas esse cara é do tipo tupla realmente. Legal. Bom, é possível transformar a minha tupla, ou é possível, na verdade, fazer com que a minha tupla receba o quê? Strings. Como isso daqui, ó. Tá? Todos os meus valores entre aspas simples aqui, ó. Tá? Rodando ele, ó. Qual que é a minha classe, mais uma vez, do tipo tupla? Ah, então a gente já viu que a tupla suporta inteiro, suporta string, correto? Ou é possível ainda fazer com que a minha tupla suporte strings e inteiros no mesmo cara? Salvar ele aqui, ó. Rodar ele aqui. Ó, aqui, ó. Isso é um inteiro. Isso é uma string. Na mesma tupla. Correto? No C, já era. Jamais a gente consegue fazer isso. No Python ele é mais flexível. Correto? Aqui, pessoal, eu estou conseguindo refazer. Por quê? Porque toda vez eu estou tendo que fazer o quê? Reatribuindo todos os valores dela. Então, por isso que a minha tupla está aceitando e não está dando erro nos elementos. Tá? Mas ela é imutável. Tecnicamente, ela é imutável. Oi. Não. Você vai precisar fazer uma lista de tuplas. Aí você consegue. Tá? Lista dentro de lista é possível. Tupla dentro de tupla. Cara, eu nunca vi, pra falar a verdade. Vou ter que até dar uma pesquisada, mas eu acho que não. Tá? Acho. Não tenho certeza. Vou dar uma pesquisada. Bom, aqui, pessoal, pra gente pegar uma posição da tupla, ó, aqui, ó. Tá? A minha tupla é representada pelo meu índice 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu estou colocando aqui meu índice 0, ele vai mostrar o que? Quando eu estou dando print aqui. A, 0, 1, 2 e 3. Certo? Então ele vai pegar a minha posição C aqui, ó. Correto? Então, ó, salvar, vou dar o F5, A e C. Firmeza aí? É desse jeito que a gente consegue pegar posição por posição da tupla. Correto? Sim? Aí é bem o que? Bem estilo vetor mesmo, né? O vetorzinho você já trabalhando desse jeito. O Python, pessoal, tem um lance muito legal aqui que se chama slice. O que é o slice? É justamente pegar uma fatia, tá, do que eu quero. Tupla de str, que é esse cara aqui, ó, ele tá fazendo aqui, pegue da posição 1 a 4. Atenção, o Python ele engana um pouco nisso daqui. E eu caía muito no início, agora eu já tô um pouco mais acostumado. Olha só, posição 0 é o meu A, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, não é? Então ele tem que pegar do E ao D aqui, não é? Beleza. Vamos lá aqui, ó, rodar. Do E ao C. A última posição, pessoal, que você coloca aqui, ó, é excludente. Ou seja, ele não inclui. Se você quiser uma posição realmente até 4, você tem que colocar 5. Então o Python tem dessa, tá? Cuidado nisso daí. Correto? A última posição é excludente. Ela não vai aparecer. Correto? Beleza. Isso daí não é só para tupla, vai ser para outras coisas também.
como tuplas são imutáveis, não é possível fazer atribuição de valores em uma das posições. Então isso daqui, ó, primeira tentativa. A gente tem isso daqui. Minha tupla ainda, A, E, U, C. Tupla de STR na minha posição 0, ele está recebendo o que? Z. Então, era para ele pegar e tentar fazer o que aqui, ó? Substituir o A por Z, correto? Na hora que a gente roda esse cara aqui, ó, ele fala que o que? Tupla não suporta itens atribuídos. Então, ela é imutável. Eu não consigo depois colocar numa posição, substituir uma posição depois que eu criei ela. Correto? Por que então eu vou utilizar a tupla se existe a lista que pode fazer isso? Vai ter objeto que você só vai conseguir utilizar a tupla, tá? Infelizmente. Então é um tipo de dado que o Python cuida muito bem. Por isso que a gente tem que aprender, não tem muito jeito, tá? Mas legal, existe pra gente aprender. Isso daí então é a parte da tupla aqui em Python. Perguntas? É como se fosse uma lista sem alterar valores. Eu consigo fazer outras coisas com tupla? Vamos lá aqui então, ó, no nosso idle. Ó, vamos supor que eu tenha aquela tupla lá do meu TXT mesmo. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Dá um Ctrl V aqui. Beleza. Tupla ponto. Pior que o idle, ele não é tão agradável assim, né? Tupla STR, desculpem. Ponto. Ó, os únicos métodos que eu tenho para minha tupla é count e index, ó. Só, eu não tenho mais nada. Eu quero um count dele. Para aparecer ali, pessoal, é um tab, tá, que eu dei. Então, ó, se eu coloco tupla STR, ponto, tab, beleza, ele vai aparecer todos os métodos que eu tenho. Os únicos que eu tenho é o count, ó, abre e fecha parênteses, enter. Opa, nem isso eu tô tendo que... Deixa eu ver, take, farol... Eu tenho que ter argumento ainda. Vamos ver aqui. Tupla STR. Count a value integer return a member, sei lá, de 2, por exemplo. Então 1, 2. O que ele está contando? Pera aí, é isso daqui, ó. Tupla str.count. Eu quero que ele me conte quantas letras A eu tenho. Eu tenho 2 letras A. O count, na verdade, é um cara que encontra a quantidade a quantidade que eu tenho de tal string ou de tal inteiro dentro da minha tupla. O index, vamos ver. Tupla str.index. Abre value start stop integer return, value um valor que eu quero, start stop. Olha, eu não vou saber o que ele vai retornar. Vou colocar aqui um valor, sei lá, do valor 0 até o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sei lá. É isso que ele está pedindo de argumento. Mas eu não sei o que quer dizer. Tem um cara aqui, se não me engano, é um help tupla str.index. Eu acho que é assim. Pior que não. Tupla.index. Aqui, ó. Método built-in tuple instance. Eu preciso de um valor, o início e o fim. Retorna o primeiro valor de... tá. Então é o seguinte. Ó. O A
é o primeiro cara que ele encontrou entre essa posição e essa posição. O A está na posição 0, correto? Vamos pegar um cara aqui, ó. Em vez do A, eu vou querer agora o U. Então ele tem que pegar a posição 0, 1 e 2. Então eu quero o U aqui, ó. Então é a primeira ocorrência entre o início e o fim que você colocou daquela palavra ou daquele elemento. Mas a tupla ela só me dá essas duas opções para eu pegar e trabalhar com ela. A lista já é bem mais, bem maior, vamos dizer assim, esse leque. Ok? Pessoal, beleza? Vamos para o intervalo então, depois a gente continua com a próxima aula aqui, ó.